Antônio, gostaria de falar alguma coisa? Você está ao vivo. Você está ao vivo. Oi? Você está ao vivo. Ah, ao vivo, sim. O senhor, Sim. você está ouvindo aí? Estou te ouvindo. Só que Então, vamos ter que começar agora, Antunes. Tudo bem? ok. Você pode desligar o vídeo aí? Obrigado. Maria Rosária. Vamos começar. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Alguém está com o microfone ligado aí? Por gentileza, pode desligar? Estou ouvindo o som aqui. John, muito bem-vindo. Então, vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai e Mãe, presente em nosso coração, nos agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 19 de fevereiro de 2025, na presença dos nossos queridos irmãos dos 3 planos, mental, astral e físico. Saudamos aos mestres ascensionados da grande fraternidade branca, especialmente ao bem-amado Melquisedeque, da Ordem de Melquisedeque, que é o nosso orientador espiritual neste trabalho, em nossa vida. Saudamos aos mestres dos 7 raios e seus complementos divinos, 7 arcanjos e seus complementos divinos, 7 Elohim e seus complementos divinos. Saudamos ao bem-amado Maha Chohan e todos os complementos divinos de todos os mestres, especialmente a bem-amada Mãe Maria e Deusa Kuan Yin da Misericórdia, Deusa Pórcia da Justiça e da Oportunidade. Mestra Nada, Mestra Rovena, a todo o universo de deusas cósmicas que amparam a humanidade nesse momento tão importante. Agradecemos nossos mentores, instrutores, guias espirituais e todos aqueles que, mesmo não citados, irão colaborar com o nosso trabalho nesse dia 19 de fevereiro. A todos acolhemos em nosso amor incondicional. Rogamos agora ao bem-amado Arcanjo Miguel, pedindo que posicione à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, os seus anjos guerreiros da espada azul, para que nenhum problema, nenhuma interferência indevida pode
possa afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Da mesma forma, acolhemos e rogamos a bem-amada deusa Astreia e seus anjos da espada azul flamejante, pedindo também que faça todos os encaminhamentos necessários. E pedimos ao bem-amado Mestre Saint-Germain e deusa Pórcia da Justiça da Oportunidade, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, Elohim Arturos e Diana, que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Fogo violeta da misericórdia divina, atue intensamente em nossos 4 corpos inferiores. Nosso corpo mental, nosso corpo astral, nosso corpo etérico, nosso corpo físico, penetrando, purificando todos os átomos, todas as moléculas, todas as células, todos os órgãos dos nossos 4 corpos inferiores, mental, astral, etérico e físico, transmutando todos os karmas, todas as imperfeições, todas as dissonâncias, para que os 4 corpos se alinhem e sintonizem com a divina presença eu sou, santo ser crístico e corpo causal. Fogo violeta da misericórdia divina, atue agora nos ambientes onde nos encontramos, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em todos os 3 planos, mental, astral e físico, para que o fogo da misericórdia divina continue atuando, agora e para sempre, transmutando tudo o que deva ser transmutado, para que a perfeição divina se instale definitivamente em nossos 7 corpos, para que possamos irradiar esse fogo violeta para todo o planeta Terra, para todo o nosso sistema solar, através da nossa amada Lua, para toda a nossa galáxia, sistemas de galáxias, universo, indo até o coração do Criador com a nossa gratidão pelo dom da vida e pela consciência da vida. Nós temos a vida e temos a consciência da vida. Este é o nosso bem maior. Obrigado, 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 obrigado a todos os seres divinos do 7º raio que nos ajudam, colaboram conosco nesta meditação. Vamos agora sintonizar com o grande silêncio, prestando atenção na nossa respiração, ouvindo a música e lembrando que existe um lugar no universo que é muito importante para nós. Este lugar no universo se encontra dentro do nosso coração. O grande mestre nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por meu intermédio. E o Cristo pessoal de cada um de nós, mora em nosso coração. E podemos abrir a porta que leva à câmara secreta do nosso coração. Uma porta dourada que se abre na medida em que vamos flutuando para penetrar na câmara secreta do nosso coração. Um ambiente dourado, com detalhes
vermelho rubim, e nos encontramos com um santo ser crístico individualizado para cada um de nós que se encontra dentro dessa câmara secreta. Nos aproximamos, nos reverenciamos ao Cristo e podemos até abraçá-lo, lembrando que ele vive dentro de nós, não apenas no coração, mas em todas as células do nosso corpo físico, etérico, astral e mental. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Mashiach, o Messias, que é objeto da profecia, no sentido de que ele voltaria a habitar entre nós. Só que agora ele vem habitando o nosso coração. Podemos fazer uma aliança definitiva com o nosso santo ser crístico, o Buda dos indianos, para que com essa aliança possamos acessar a energia do grande Pai que está no céu. Ninguém vai ao Pai sem ser por meu intermédio. E sintonizados, então, com o santo ser crístico, Cristo pessoal, que habita em cada coração, podemos ter nele o sábio que nos oriente em todos os momentos. Dentro desse momento meditativo, vamos conversar com ele, assim como Maia procurou Buda, entrou na caverna onde estava Buda e Buda recebeu Maia. Maia é a entidade oponente que procurava atrapalhar o trabalho de Buda. Mas Buda o recebeu de maneira muito amigável, ofereceu chá, colocou numa cadeira especial e começaram a conversar. E Maia, então, pede a Buda e o dispense do trabalho de tentador que ele exercia há tanto tempo. E Buda, então, disse a ele: você pensa que o meu trabalho é fácil? Meu trabalho é muito difícil. Eu acho melhor você ficar com o seu. Eu fico com o meu. O que Buda estava dizendo? Que neste mundo da dualidade, nós temos forças contrárias. Maia que nos puxa para baixo e Buda, ou Cristo, que nos puxa para cima. E precisamos ter esse livre-arbítrio de irmos para cima, no coração, ou descermos à influência de Maia, aquele que nos tenta, na cabala chamada de oponente. E temos, então, agora a oportunidade de conversar com Cristo e fazer com ele uma aliança definitiva, eterna, para que a nossa vida seja consagrada ao Cristo e ao Deus Pai Todo-Poderoso. Não existe outro lugar no mundo, outro templo, outra igreja, outro lugar tão sagrado quanto este coração crístico que temos batendo no nosso peito. O Cristo está individualizado em nós para nos proporcionar toda a orientação, todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor. E dentro do nosso coração também flama a chama trina da eterna verdade, azul do poder, vontade e poder de Deus, dourado da sabedoria de Deus e rosa do amor de Deus. Estas três forças, flamejam
dentro do nosso coração e nos permite cultivar o autodomínio na forma de autoconfiança, autoestima, autoimagem e autorrespeito. A chama trina é a origem de todos os nossos poderes. É a origem da nossa autovalorização. É a origem da nossa capacidade de receber a luz do Criador e expandi-la para toda a humanidade. Vamos dar um abraço no santo ser crístico que mora em nosso coração, selando com esse abraço a nossa aliança eterna. Vamos olhar para o Cristo e lembrar da imagem que ele nos passa, dentro de uma aura dourada. Ele está sorrindo para nós e garantindo que ele participa de todos os momentos, de todos os nanosegundos da nossa vida, e podemos recorrer a ele nos momentos mais aflitivos, ou até podemos comemorar com ele os nossos triunfos, as nossas realizações. Abraçamos ao nosso santo ser crístico e vamos nos retirando da câmara secreta. A porta dourada se fecha, mas estará sempre aberta, sempre que quisermos adentrar ao palácio interno onde mora o nosso santo ser crístico, Rude, e a amada chama trina da eterna verdade. Vamos lentamente voltando, flutuando aos nossos corpos físicos, respirando profundamente 3 vezes e abrindo os olhos. Maiara, muito bem-vinda. Ira, muito bem-vinda. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês nesse dia 19 de fevereiro de 2025. Kátia. Muito bem-vindo, Kátia. Meus irmãos, vivemos um momento extremamente importante na história da humanidade, em todos os bilhões de anos que ela existe. Estamos no grande despertar. Estamos indo para a 4ª dimensão, saindo da densidade física para viver no plano mais sutil da 4ª dimensão, e alguns de nós já está vivendo em 5ª dimensão, no céu verdadeiro. Cristo, Jesus, nos informou que o reino do céu estava próximo. E ele está efetivamente em nós, porque o reino do céu está aqui o ser que vive, pode viver na terra, no reino do céu, com a sua personalidade física, que mora na barriga. Podemos viver, então, o reino do céu na terra. A Edith está dizendo que queria viver na terra sem o joio. Mas onde mora o joio? O joio mora no nosso não-eu, na nossa personalidade. E como lidar com o joio? Sendo o imperador, imperadora, a alma imperadora, imperador, que acessa o plano espiritual, o plano onde somos deuses. O que é o joio? O joio seria tudo aquilo que são as nossas criações de vidas passadas e desta vida, e cada joio contém um pontinho de luz. Não podemos pegar esse joio e mandar embora.
porque o pontinho de luz que está dentro do joio é necessário para recompor o grande depósito de luz que temos na nossa cabeça, e sem a recuperação de todos os pontos de luz, não podemos acessar o reino de Deus, porque ainda estaremos vinculados ao inferno, de alguma maneira. Então, tudo aquilo que não presta em nós contém o ponto de luz que, uma vez recuperado, pode nos permitir utilizar esse ponto de luz para criações melhores. Neste dia, nós vamos desenvolver um sistema de visualização através do qual nós podemos transformar joio em ouro. Lembram que todas as coisas contêm um átomo de ouro. E é por isso que chumbo, por exemplo, pode ser transformado em ouro. Como é feito isso? Basta que tenhamos uma pedra filosofal. Quem consegue pegar um pouquinho da pedra filosofal, misturar com o chumbo, vai transformar esse chumbo em ouro. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque dentro do chumbo existe um átomo de ouro que entra em ressonância com a pedra filosofal e, com o tempo, com aquele calor do atanor alquímico, se transforma em ouro. Então, isso é uma analogia para também nós transformarmos o nosso joio, as nossas iniquidades, as nossas criações involutivas, transformar em ouro. E podemos a nós mesmos transformar em pedra filosofal. Quem se transforma em pedra filosofal, quando abraça alguém, transforma essa pessoa. Por quê? Porque o sutil domina o denso. A pedra filosofal é um elemento sutil que, em contato com qualquer denso, sutiliza o denso. O sutil é o plano metafísico. E o que é o átomo de ouro que está em todas as coisas? É uma gota perfeita do Sol que pode se tornar tão potente que irradie, a partir desse pequenino átomo, os raios solares e transformando qualquer coisa que contenha esse átomo em ouro. Então, nós também podemos transformar a nossa natureza inferior em puro ouro espiritual. Eu vou agora fornecer um método para fazer com que a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa ação no mundo possa ser rigorosamente dentro do tetragramaton, que é o nome divino, YHVH. Esse nome divino que está, inclusive, em que está no nosso DNA, não em forma de letras, mas em forma de números, porque cada letra hebraica corresponde a um número. Por exemplo, está lá o número 1 de Yud, está o número 5 de Rei, o número 6 de Vav e o número 5 do segundo Rei. Então, essa sequência 1, 5, 6, 5 está em nosso DNA, provando que a força do nome divino está impulsionando o nosso DNA para que consigamos, acessando esse DNA, transformar o nosso corpo, transformar a nossa vida, a nossa irradiação em algo cada vez mais divino, perfeito. Agora, estamos indo para a quarta dimensão. Qual é o problema de irmos para a quarta dimensão? Lembram do mito de Édipo? Édipo,
teve toda uma história antes, mas quando ele foi procurar a esfinge feita de asas da águia, cara de um ser humano, no caso uma mulher, a parte dianteira de touro e a parte traseira de leão, esfinge, ela, ao receber Édipo, colocou para ele um enigma. Perguntou para ele, quem é que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3 patas? Ou melhor, patas não, pernas. E uma grande quantidade de pessoas não conseguiram responder, então a esfinge os devorou. O que seria esse animal de 4 patas? É o ser humano, porque de manhã ele anda com 4 pernas e é, portanto, bebê. À tarde ele é adulto, anda com 2 pernas, e à noite anda com 3 pernas, porque já é um velho sábio que tem uma bengala. Então, 4, 2 e 3. Então, o que é o número 4, simbolizado pela esfinge? É o guardião da 4ª dimensão. Nós não conseguimos viver na 4ª dimensão se nós não dominarmos o mundo 4, o mundo da matéria, que é o portal para o mundo astral. Quais são os elementos que constituem esse número 4? Em primeiro lugar, a águia, o ar. Segundo, o touro, ou melhor, o homem, a água. Embaixo, o touro, a terra. E à direita, o leão, o fogo. Quem não dominar esses 4 quadrantes não tem como viver em 4ª dimensão sem ser tragado pelas violentas ondas na racha que fazem parte do astral. Lembram naquele filme Amor Além da Vida, onde o Robin Williams tinha já falecido, estava lá no astral, com os filhos dele, e a esposa que tinha se suicidado foi para o astral, mas ficou lá na região dos suicidas. E a pessoa que estava orientando o Robin Williams no filme falou para ele, você vai encontrar lá com a sua mulher, mas você está vendo essas movimentações de ondas aqui no astral, violentas ondas? O instrutor falou, você está vendo os pensamentos da sua mulher que está lá em transe hipnótico pelo fato de ter se suicidado. Agora, quando você for lá, você não fica mais que 15 minutos na frente dela, porque senão você vai entrar em transe também. Ele foi até lá e foi refletindo. Ela é o amor da minha vida, é eterno. Eu não posso ficar longe dela, nem que seja para eu entrar em transe, nunca mais saber que ela está na minha frente, e nunca mais acordar. Por amor, eu quero ter esse último ato com ela. E foi até lá. E quando ele já estava entrando em transe, ela, movida pelo amor dele, acordou, despertou ele, e aí saíram daquele ambiente infernal, e a paisagem mudou completamente, com plantas maravilhosas, etc. Então, vejam que o plano astral é feita de ondas que são movimentadas pelos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações. E para você não causar uma anomalia no astral, que agora está sendo limpo, para que possamos, como humanidade, morar dentro dele, nós precisamos dominar os 4 elementos, porque senão seremos seres que vão criar uma desorganização geral no plano astral. Então, o exercício que eu vou passar hoje seria para nos visualizar como seres integrados a esses 4 elementos e, portanto, com capacidade de viver
no plano astral com facilidade, com harmonia, com felicidade. Muita gente se confunde quando perguntamos o que é mais importante, ser otimista, ser pessimista ou ser realista. Alguns dizem que é preciso ser otimista, mas quem é otimista não está preparado para as dificuldades que podem ocorrer. Então, tem que ser pessimista. Mas quem é pessimista e não é otimista, fica esperando o pior, fica até construindo o pior. E quem é realista fica com uma visão adequada das coisas, porém, não fica participando na vida, ele fica num ponto neutro. Então, qual é a chave? A chave é conseguirmos trabalhar de maneira sequencial com estes três elementos, o otimista, o pessimista e o realista. Não sei se vocês ouviram falar no método Tio Patinhas, muito usado na neurolinguística, onde o mestre neurolinguista ele coloca 3 papéis no chão, formando um triângulo, e 3 folhas de papel, e cada folha está escrito o seguinte: numa está escrito realista, no outro crítico e no outro sonhador. O sonhador é o otimista, o crítico é o pessimista e o realista é o realista. A partir de você ir andando em cima dessas 3 folhas, você resolve qualquer problema. Por exemplo, se você, como sonhador, pensa em ir para fazer uma viagem maravilhosa, por exemplo, para a Bahia, onde vai ter praias fantásticas, gente fantástica, comida fantástica. Se você for apenas como sonhador, você pode quebrar a cara, porque nós estamos dentro de um campo onde o Qigong, a agenda do Qigong, a agenda da autocorreção, ela aproveita todas as ocasiões para nos treinar. Então, se estivermos despreparados para o inesperado vai acontecer para nos treinar. Agora, se nós nos prepararmos para o inesperado, ele não precisa acontecer. Nós vamos estar resolvidos com a questão do Qigong. E quem resolve o seu Qigong, a sua correção, também faz o que a Kabbalah chama de Tikkun Olam. O que é o Tikkun Olam? A correção do mundo. Muita gente quer consertar o mundo, mas não conserta a si próprio antes, põe mais desordem no mundo. Mais desordem, mais desorganização no mundo. Então, precisamos nos harmonizar internamente para poder corrigir o mundo. E quando fazemos essa autocorreção, também nem precisamos atuar para corrigir o mundo. As nossas vibrações já servem para corrigir o mundo. Porque uma gota de vibração sutil domina um caminhão de denso. Eu não preciso fazer trabalho nenhum, a não ser aquele que vibra a paz, a harmonia, a perfeição divina. Então, precisamos de um método através do qual possamos viver no centro de uma roda capaz de irradiar como se fosse um sol todas as energias maravilhosas que temos dentro de nós. Então, imaginem uma roda que tem uma cruz como eixos da roda e bem no centro um quadradinho, como se fosse o cockpit, o lugar onde eu controlo essa roda. Se eu viver no centro dessa roda, eu estou no modo realista. Se eu atuo a partir da haste superior da cruz, eu estou no modo otimista ou sonhador. Se eu estou do lado esquerdo, no meu lado esquerdo, na haste da cruz, eu estou no modo pessimista. Aí eu volto para o realista. Então, vejam, otimista ou sonhador,
pessimista ou crítico e realista. No modo realista, é um modo extremamente importante, porque no centro da roda é o akasha, o quinto elemento a partir do qual o ar, a água, a terra e fogo nasceram. Esse quinto elemento, o akasha, ele nos dá acesso ao que Deepak Chopra chamou de campo de todas as possibilidades, que a física quântica chama de emaranhado quântico. Então, veja o quanto é importante morar no centro. E no centro você não precisa atuar, você precisa se instalar no centro, no trono do centro. Então, vamos fazer um exercício agora de como trabalhar essa roda da visualização. Fechem os olhos, por favor. E visualize no centro dessa roda, visualize vocês mesmos sentados numa poltrona no centro, recebendo uma chuva de bênçãos do akasha, de sabedoria, de poder, de amor. Nesse centro podemos acessar as nossas memórias de todas as vidas passadas e até vidas fora do planeta Terra, e podemos nos empoderar com essa, mesmo que não haja uma lembrança específica, todo o momento de energia que desenvolvemos em nossas vidas pode estar presente nesse centro. Esse centro é realista, porque ele tudo sabe, não há nada que ele não saiba. Mas aqui na Terra, nós temos que trabalhar o nosso modo otimista ou sonhador. Então, pensem numa situação, numa viagem, na arte de ganhar dinheiro e construir uma empresa. Pensem em algum assunto para fazermos uma visualização mental. E quando pensarem em alguma coisa, pensa como se fosse uma águia, e você está no ninho, que seria este centro da roda, e você se visualiza indo em direção ao objetivo, pelo lado direito, voando, pegando, conquistando o objetivo. Se for uma corrida, por exemplo, um troféu, e pega o troféu e volta pelo lado esquerdo para o ninho, para o centro, formando o quê? Formando um círculo de 360 graus. Em matéria de realização mágica dos nossos sonhos, a coisa mais importante é fazer o voo da águia. Fazer com que o voo da águia crie um círculo dentro do qual, no mundo astral e no mundo físico, as coisas podem acontecer de maneira ultra rápida, sem mais demora. Então, visualizem um objetivo sendo atingido como se fosse um voo da águia, que vai lá, conquista, dá meia volta e retorna para o ninho, para o centro, né, formando um círculo de 360 graus. Então, aí está o grande sonho. Otimista, tudo se realizando da melhor maneira. Agora vamos à haste da esquerda, número 2, que é o pessimista ou crítico. Pense no que pode dar errado. Vamos supor que seja uma viagem que, por exemplo, fura o pneu do carro. Você, então, estaciona o carro. Então, visualize resolvendo o problema. Colocando o carro no acostamento, colocando o triângulo para sinalizar que você está ali, triângulo um pouco mais no asfalto mesmo, e aí começam a chegar amigos que vêm ajudar você a colocar um outro pneu. Então, ali você já faz amigos, 1, 2 ou 3, recoloca o pneu e vai em frente. Não é?
Mas tem coisas, por exemplo, que você pode pensar como pessimista, crítico, que se precisa de uma orientação. Então, você levanta o problema e vai até o centro da roda, onde está você mesmo como realista, e resolve o problema. Vamos supor que se trata de algum assunto e não existe uma solução. E como realista, você, por exemplo, pede que Deus mande uma ajuda. Por quê? Ele disse, peça e receberá. E aí, então, você se visualiza no topo da cruz, no modo otimista, e pede para Deus ajuda. Então, esse problema está resolvido, mesmo que não na prática, ele está no caminho de ser resolvido. Depois, vai para o pessimista outra vez, e o pessimista levanta um outro problema. Aí você vai para o realista, resolve o problema, e depois o sonhador ou otimista refaz a proposta, o voo, resolvendo aquele problema, até que esse giro otimista, pessimista e realista se complete. Não haja mais problema nenhum a ser prevenido. Tudo está perfeito como semente. Aí o que você faz? Na parte de baixo da cruz, você parte para a ação. Você faz o melhor que você pode com base naquela semente triuna que você construiu. E depois, acontecido o que você planejava ou não, você aceita o que aconteceu e aprende com aquilo, faz uma gestalt e aprende com a experiência. Lembra que toda vez que trabalhamos os 4 elementos, a águia, o homem, o touro e o leão, ar, água, terra e fogo, que pode ser dessa maneira, sendo que no centro é a ligação sua com a caixa. Então, se trata do topo, à esquerda, o centro, embaixo e à direita. Esse modelo nos habilita a nos prepararmos para o inesperado. Em Hamlet, Shakespeare disse: estar pronto é tudo. Como nos aprontar? Usando a nossa visualização. Nem precisamos usar a imaginação. A imaginação é algo de 4ª dimensão, é algo astral. A visualização é algo mental. A visualização é mais poderosa que a imaginação. Porque a imaginação você usa aproveitando coisas que você já tem na lembrança, cheiros, coisas visuais, sinestésicas, etc. E visualização, você precisa só fazer um voo da águia. Visualização. A visualização é como se fosse o verbo dizendo para a luz: eu quero que as coisas sejam assim. Dentro do círculo do xixi azul seria o voo da águia. Ok? Então, vejam que esta roda dos 4 elementos é fundamental para nós nos habilitarmos para viver em 4ª dimensão. Lembra do filme O Náufrago? Ele não estava vivendo no começo do filme no centro da roda. No final do filme, ele estava no centro da roda, no meio de uma encruzilhada, porque ele já tinha passado por tudo aquilo que o filme retratou. E como ele fez para conseguir morar no centro de novo? Primeira coisa é que ele se percebeu como na haste de baixo da cruz, sendo o touro que trabalhava, mas não estava vivendo no centro. Então, a vida dele era inútil. Ele poderia até bater ponto, fazer coisas, produzir, mas aquilo não teria um valor espiritual. Aí ele percebeu que ele teria que viver no centro. E como foi armado para ele voltar para o centro? Ele estava no avião, lembro? Depois ele caiu como náufrago no mar,
depois ele nadou até a praia, e quando reinventou o fogo e construiu a jangada, ele foi para o alto mar e foi resgatado. Aí ele voltou para o centro. Então, viver no centro é fundamental. Por exemplo, quem não vive no centro pode estar vivendo no passado, que é a haste da esquerda. Então, vive remoendo sofrimentos, traumas, não é? Quem não consegue viver no centro porque vive na haste da direita, vive no futuro, vive ansioso, vive estressado, porque está querendo que as coisas aconteçam e elas não acontecem, porque quem não vive no centro eletromagnético não atrai as coisas, porque vai atrás delas e elas fogem do ímã que quer perseguir. O ímã tem que atrair, não pode perseguir. Tem também aqueles que vivem muito no mental, né? Principalmente os signos de ar, Gêmeos, Libra e Áries, que vivem muito no plano mental, quase que olhando para a vida fenomênica com um certo desdém, né? E aqueles que estão na haste de baixo, muito ligados à matéria. Por exemplo, aqueles judeus que estavam atravessando o deserto, demoraram 40 anos para fazer isso, porque estavam lembrando de quando eram escravos no Egito, tinham frutas, tinham comida, podiam descansar à sombra, e ali no deserto tinham que comer o maná que Deus mandava, e acabaram adorando o bezerro de ouro. Quer dizer, algo bem terra, bem a região do mal, porque a terra, sem a qualificação do céu, é a região do mal. A terra qualificada pelo céu é a região do bem, do paraíso. Então, meus amigos, dominar essa roda é extremamente importante. Vamos recordar: ser otimista na haste superior da cruz, dentro da roda, ser crítico pessimista, ser realista no centro, fazer o melhor que puder e, no final, aceitar o que aconteceu para aprender com aquilo que aconteceu e, na próxima vez, fazer a coisa de maneira mais preparada. Isto é, estar preparado para o inesperado, isto é, estar pronto. Estar pronto é tudo, inclusive no campo espiritual. Tudo que nos acontece de surpreendente, de maneira negativa, é porque precisávamos passar por aquilo, porque não fizemos, por exemplo, esta roda de preparação. Se estivermos preparados, pode até acontecer alguma coisa ruim, mas ela será muito superficial, muito simbólica, porque o objetivo dos infortúnios são nos preparar. Se antecipadamente nós nos preparamos, não precisamos viver o infortúnio real, talvez só algo simbólico para selar a nossa vitória interna, o nosso triunfo. Ok? Fico agora à disposição de vocês se quiserem fazer alguma pergunta. Ainda temos 5 minutos para terminar. Ninguém gostaria de fazer perguntas? Kiran gostaria de fazer? Você acenou aí que queria entrar com vídeo. Se quiser, pode entrar. Juliano, muito bem-vindo, Juliano, meu sobrinho. Bom, como ninguém quis fazer nenhuma pergunta, vamos então encerrar. Recordando, então, para não esquecer, que precisamos viver dentro de um círculo, um sistema fechado. E este círculo é onde as coisas boas podem acontecer. Se não houver um círculo,
nós estamos no armazém geral. E aí é a lei da selva, o mais forte vai ganhar, né? Podemos sobreviver ou não na selva. Mas dentro do nosso campo imperial, do nosso círculo, tudo podemos, né? Tudo podemos realizar. O Guilherme fez uma pergunta aqui dizendo que normalmente as pessoas eliminam o lado pessimista. Muito bem, Guilherme. O pessimista é extremamente importante, porque senão seremos incautos. Se eu não tiver um lado pessimista, eu vou atravessar a rua de maneira incauta, sem prestar atenção, sem me preparar para o imprevisto, né? Didi está perguntando se seremos perseguidos pelo anticristo. Onde mora o anticristo? Ele mora dentro da gente. Ele não vai aparecer na televisão, no mundo, né? Andando a cavalo. Ele está dentro de nós. E, quem é o anticristo? É Maia, na experiência de Buda. E ele é extremamente importante, o anticristo, porque temos o Cristo, temos que ter o anticristo. E podemos, então, decidir com qual dos dois vamos ficar. Se vamos ficar com o anticristo ou com Cristo. E esse dilema, com quem vamos ficar, é diário. As tentações que temos. Se eu ceder a um desejo, eu estou me abraçando com o anticristo. Se eu transcender o desejo e tiver vontade, eu estou abraçado com Cristo. Então, o anticristo poderá até aparecer no mundo, né? Porque Deus gosta de dramas externos também, né? Mandou Jesus e todos aqueles que o crucificaram estavam lá presentes também. Não é só algo virtual, tem que ser físico também, né? E o Cristo, o anticristo, está presente dentro de nós. O que mais que gostariam de perguntar? Bom, vamos encerrar então, lembrando então desta roda. A roda ela é um círculo dentro do qual você pode realizar o que você quer. Fora do círculo, você não pode realizar o que você quer, a não ser muito eventualmente. Quando os inimigos externos estiverem distraídos, você pode até ganhar. Mas dentro do seu círculo, nada pode afetar a sua realização. Juscelino Kubitschek fez esse círculo e dentro do círculo ele realizou 50 anos de progresso em 5 anos de mandato. Ele fez o círculo. Por quê? Porque ele estabeleceu um plano de 30 e poucas metas. Esse plano é igual 360 graus. E uma vez colocado dentro do círculo, o plano já se realiza no mundo dos 99%, e no mundo do 1% se trata de ir espiralando através de pequenas coisas, pequenos sims e pequenos nãos. Então, visualize sempre a sua vida dentro de um círculo. Pode até invocar a presença do Arcanjo Miguel com os seus anjos, Deus Astreia, e o fogo violeta dentro desse círculo, e aí teremos a perfeição divina trabalhando pelos nossos resultados. Tá bom? Vamos então encerrar. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Expiramos profundamente, atraindo a energia do Cristo e da era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da era da liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo, eterno Pai, Deus Pai, Mãe,
presente em nosso coração. Agradecemos pela permissão de realizarmos este ritual espiritual neste dia 19 de fevereiro de 2025, com o apoio e proteção do bem-amado mestre Melquisedeque e todos os mestres ascensionados da grande fraternidade branca, especialmente os mestres dos 7 raios, 7 Elohim, 7 arcanjos, nossos mentores, instrutores, guias espirituais. Agradecemos, enfim, a todos aqueles que participaram, as almas de todos os 3 planos, mental, astral e físico, formando conosco uma corrente de amor que entrelaça o planeta Terra, impulsionando a humanidade para viver harmonicamente em 4ª dimensão. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel e seus anjos, bem-amada Deusa Astreia da Justiça e da Oportunidade, e pessoalmente agradeço aos meus queridos irmãos que estão sintonizados comigo neste dia, e eu os envolvo com meu amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado.